O Brasil está entrando numa crise sem precedentes e você que é investidor tem que entender isso. Eu vou te explicar em um minuto. Olha só. Desde 2014 estamos com a nossa capacidade produtiva da economia estagnada. Essa linha laranja. Atualmente, diante de tanto estímulo e crédito farto, nós estamos com o nosso PIB atual acima do PIB sustentável, acima da nossa capacidade produtiva máxima sustentável. Isso gera o quê? Inflação. Por quê? Se a gente tem muito consumo e a mesma produção, os estoques vão diminuindo, daqui a pouco fica pouco estoque, os preços disparam. A gente já vê essa dinâmica que começou a acontecer, né? No passado, vamos olhar aqui para trás, ficamos alguns trimestres, né, com o hiato do produto positivo, que é a diferença entre essas duas linhas. Hoje estamos nessa condição. O que aconteceu depois dali? Entre 2014 e 2016, a pior crise da história republicana do Brasil. Mas vamos voltar para o período atual. Olha só, aqui a gente tem, né, um cenário em que a nossa economia está superaquecida. Com isso, como é que a gente percebe isso, né? Pelo índice de atividade econômica. São duas métricas. Eu posso ver pelo hiato do produto, eu posso ver pelo índice de atividade econômica. Está subindo fortemente por conta de tanto estímulo na economia. Isso está gerando o quê? Inflação, que começou a subir e não vai parar tão cedo. Com isso, o que o Banco Central resolveu fazer? Aumentar a taxa de juros, porque a inflação está subindo. Aumentando a taxa de juros, ele espera resolver o problema, mas ele vai aprofundar ainda mais o problema. Sabe por quê? Perfil da dívida do Brasil. Em 2014, antes da grande crise, menos de 20% da dívida pública do Brasil era atrelada à taxa Selic. Então, se aumentava a taxa Selic, controlava a inflação e não impactava muito a dívida pública. Hoje, 48% da dívida é atrelada à taxa Selic. Quanto mais a dívida é atrelada à taxa Selic, menor é a confiança dos investidores naquela economia. Hoje, aumentando 3% a taxa Selic, o que aconteceu agora nos últimos meses, o que você tem? Você está contratando mais de 100 bilhões de pagamento de juros da dívida neste ano. Nos últimos 12 meses já pagamos 910 bilhões de juros da dívida. Agora estamos contratando mais 100. Provavelmente em 2025 pagaremos 1 trilhão de juros da dívida. Nós que já temos uma dívida que está entre as maiores entre os países emergentes pela métrica do FMI. A métrica brasileira, ela esconde alguns dados e a nossa dívida PIB, ela é 76%. Mas pela métrica do FMI, que 100% dos países do mundo usam, exceto o Brasil, nossa dívida PIB já está em 88%. Provavelmente ano que vem estaremos acima da Argentina e em 2026, 2027 estaremos acima da Bolívia, seremos o país emergente com maior dívida em relação ao PIB. Vamos voltar para esse gráfico aqui. Em 2016, a gente ficou com uma capacidade ociosa muito grande na economia brasileira, quando a Selic estava lá em cima em 14,25%. Isso deu possibilidade de, quando a Selic caiu, o país crescer de forma sustentável. Hoje, não tem essa possibilidade. A Selic está nas alturas e a economia está sobreaquecida, a gente não tem capacidade ociosa na média. E a pergunta que eu te faço é, como é que a gente resolve esse problema? Esse buraco é muito grande. E você, investidor, tem duas opções. Primeiro, ficar vendo a inflação galopar enquanto você investe em renda fixa e o seu ganho real ser praticamente nada, porque a inflação hoje está 5, mas a sua inflação pessoal está 10. Quando a inflação for a 10, a sua vai para 20. Adianta ter 15, 16% na renda fixa? Não adianta. Você tem essa primeira opção. O segundo caminho é você investir na Bolsa de Valores. Você pode pensar assim, poxa, Vinícius, você investir na Bolsa de Valores, olha como é que estão essas ações do Brasil. As ações do Brasil lateralizadas desde 2020, subindo 13%, um negócio ridículo, de fato. Mas é porque você ainda não conhece o mundo das anti-ações. Veja só, linha azul, ações brasileiras. Linha vermelha, uma anti-ação. O que é uma anti-ação? Um investimento que valoriza justamente quando as ações caem, que desvaloriza quando as ações sobem. Então você tem a oportunidade de, investindo da forma certa e na medida correta, em ações e anti-ações, você vende um pouco do que está com lucro. Compra muito o que está desvalorizado e barato, mais para frente você repete o processo, vende um pouquinho do que você comprou aqui, muito barato, para recomprar a anti-ação que está barata demais para se preparar para a próxima queda das ações, porque ela virá, já que não temos uma perenidade para crescimento. Estamos com PIB efetivo acima do potencial. Se você investe em ações e anti-ações, você consegue fazer, sabe o quê? Lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, inclusive em anos que as ações desabam. Mas eu te mostrei até então a mais fraca das anti-ações. Quer ver a mais potente? Olha aqui. Enquanto as ações valorizaram só 13% desde 2020, o primeiro tipo de anti-ação 30%, o segundo quase 150%. E você vê claramente, né, que esses ativos valorizam quando as ações desvalorizam
e assim por diante. Esse é o segredo dos grandes hedge funds, dos grandes investidores. Você pode ver por essa matéria da Forbes que existem mais de 4 trilhões de dólares investidos em hedge funds, que são justamente fundos de investimento que têm por objetivo obterem lucro independente das condições de mercado, lucrarem nas altas e nas quedas da bolsa. E se você quer aprender também a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa para se preparar para essa crise grossa que vem por aí, eu vou mostrar como fazer isso em um evento online, gratuito, sem enrolação, inédito, que vai começar agora nos próximos dias. Inclusive eu vou te dar lá uma estrutura inicial pronta para você já começar a ter resultado no Brasil e no exterior. Então já se programa e convida seus amigos investidores. Dia 7 de abril você vai conhecer os segredos dos investidores sempre em alta.